Foi você quem pediu para Deus te dar discernimento? Então presta atenção, porque talvez esse vídeo não apareceu por acaso na sua tela. Talvez você esteja vivendo uma fase em que começou a perceber algo doloroso. Nem todo mundo que está perto de você está com você. Nem todo mundo que sorri, torce. Nem todo mundo que pergunta se importa. E talvez Deus esteja tentando abrir os seus olhos para algo que você demorou muito tempo para enxergar. Porque uma das maiores dores da vida não é apenas ser ferido por inimigos. Às vezes é ser ferido por pessoas às quais você deu acesso demais. Pessoas que ouviram demais sobre você, souberam demais sobre sua vida, entraram em espaços da sua intimidade que não deveriam ter entrado. E hoje você percebe o peso disso, né? Então, muito bem, antes de continuar, escreve aqui nos comentários uma palavra: discernimento, para a gente começar esse vídeo com o pé direito, porque você vai terminar esse vídeo uma pessoa completamente diferente. Eu creio nisso. Você crê? Já se inscreve no canal se você gosta de mensagens como essa sobre fé, sabedoria e direção para a vida. Eu sou Rafael Moreira e todos os dias eu estou aqui pela manhã postando uma mensagem nova para a sua vida, tá? Então vamos lá, o que vamos falar aqui hoje pode proteger muita coisa dentro de você. E existe um erro que muitas pessoas cometem por carência, impulso ou ingenuidade. Elas confundem proximidade com confiança, confundem conversa com aliança, confundem atenção com lealdade. E por isso abrem a vida cedo demais para pessoas que ainda não provaram caráter suficiente para carregar aquilo que ouviram. A Bíblia mostra isso de forma muito clara. Existe uma história forte que ensina exatamente esse princípio: Sansão e Dalila. Sansão era um homem separado por Deus, marcado por propósito, força e chamado. Mas ele cometeu um erro que muita gente ainda comete hoje: permitiu acesso demais para a pessoa errada. No começo, talvez aquilo parecesse apenas proximidade. Afinal, Dalila estava ali, perto, perguntando, insistindo, querendo saber mais. Mas o problema é que nem toda curiosidade é cuidado. Às vezes, é só uma porta tentando encontrar a senha do que existe de mais sensível em você. Dalila insistiu, até Sansão revelar aquilo que deveria ter permanecido protegido. E quando ele abriu demais o que era secreto, perdeu força. Perceba isso. O problema não foi apenas um inimigo de fora, o problema foi o acesso que ele deu por dentro. E isso acontece muito hoje na nossa vida. Tem gente que não perdeu paz só por causa das lutas da vida. Perdeu paz porque contou demais as coisas para as pessoas. Expôs demais, se explicou demais. Tem gente que não consegue se segurar, tem que abrir a boca com todo mundo. Entregou partes da alma para quem não tinha estrutura, maturidade ou lealdade para honrar com aquilo que você falou. Talvez você já tenha ou esteja vivenciando isso, né? Você abriu seu coração, falou dos seus planos, falou de suas dores, falou de suas fraquezas e depois percebeu que aquilo era íntimo e virou conversa comum. Virou crítica, virou distância, virou decepção. Por isso, uma das formas de sabedoria mais importantes da vida é aprender que nem todo mundo merece acesso à sua história. Nem todo mundo merece ouvir o que Deus está construindo em você. Nem todo mundo precisa saber tudo. Isso não é frieza, isso é maturidade. Inclusive, muitas pessoas continuam emocionalmente cansadas justamente porque não aprenderam a proteger a própria vida interior. Vivem expostas demais, dependentes demais da opinião dos outros, abaladas demais pelo que as pessoas fazem com o que sabem. E é por isso que fortalecer a mente e o coração é tão importante. E é isso que eu faço um devocional 30 dias para superar o medo e aumentar a coragem. Eu trabalho muito isso, como criar firmeza interior, como parar de viver refém da aprovação alheia e como desenvolver coragem para estabelecer limites sem culpa. Porque maturidade espiritual também é saber fechar algumas portas. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo, porque nem sempre o problema é só contar demais. Às vezes o problema é não perceber os sinais de quem já não deveria continuar tendo acesso à sua vida. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Existe uma diferença muito grande entre estar perto e ser confiável. Nem toda pessoa que convive com você merece conhecer seu coração. Nem toda pessoa que fala com você todos os dias merece acesso aos seus planos, às suas dores e àquilo que Deus está construindo em silêncio. E o problema é que muita gente só aprende isso depois de se decepcionar.
Depois de contar demais, depois de confiar cedo demais, depois de perceber que abriu portas para as pessoas que não sabiam honrar aquilo que receberam. A Bíblia mostra esse princípio de forma muito forte em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba isso. A Bíblia não diz apenas para cuidar, ela diz para guardar, porque nem tudo deve ficar exposto, nem tudo deve ficar acessível, nem tudo deve estar ao alcance de qualquer pessoa. Guardar o coração não significa viver frio, fechado ou desconfiado de todo mundo. Significa ter discernimento, significa entender que acesso é algo que se deve ter com sabedoria, né? Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Você compartilhou algo importante com alguém. Um plano, uma dor, uma oração, uma luta. E depois percebeu que aquela pessoa não tratou aquilo com honra. Talvez minimizou, talvez criticou, talvez comentou com outros, talvez usou aquilo contra você no momento de conflito. E foi aí que você entendeu o peso de abrir a vida para quem ainda não tinha maturidade para estar ali. José também viveu algo parecido. Deus colocou sonhos grandes dentro dele, sonhos proféticos, sonhos sobre o futuro. Mas José contou seus sonhos para quem não tinha coração para celebrar aquilo. Contou para os irmãos. E a Bíblia diz que depois disso eles passaram a odiá-lo ainda mais. O sonho era de Deus, mas os ouvidos que receberam aquele sonho não eram seguros. Isso ensina algo muito profundo. Nem tudo que Deus te mostra deve ser anunciado antes da hora. Alguns processos precisam de silêncio, algumas promessas precisam de proteção, alguns planos precisam amadurecer longe da exposição, porque quando uma promessa ainda está na fase da semente, qualquer ambiente errado pode sufocar aquilo que está nascendo. Isso vale para muita coisa. Vale para projetos, vale para decisões, vale para relacionamentos, vale para mudanças internas. Tem gente que conta uma decisão antes de tomar, conta um plano antes de construir, conta uma mudança antes de amadurecer e depois se abala porque ouviu crítica, dúvida, ironia e desânimo. Mas a verdade é que nem toda opinião merece entrar no lugar onde Deus está trabalhando. E é por isso que Jesus, em muitos momentos, não se explicava para todos, nem entregava tudo a todos. Havia multidões ao redor, mas havia níveis diferentes de acesso. E isso é muito forte. Porque o próprio Jesus nos mostra que proximidade não é a mesma coisa de intimidade. E talvez hoje Deus esteja querendo ensinar você a rever quem tem entrada na sua vida. Quem realmente honra a sua presença. Quem realmente acrescenta paz. Quem realmente protege sua essência. Porque há pessoas que entram na sua vida e fortalecem você, mas há outras que entram e drenam. Drenam paz, foco, energia, direção, e muitas vezes o problema não é o que elas fazem, é o acesso que nós continuamos permitindo. Inclusive, muita gente continua emocionalmente fraca exatamente porque não criou limites saudáveis. Não consegue dizer não, não consegue se posicionar, não consegue encerrar acessos que já provaram ser prejudiciais. E é exatamente por isso que o devocional de 30 dias para superar o medo e aumentar a coragem ajuda tanto. Porque uma das maiores formas de coragem não é enfrentar multidões, é aprender a proteger a própria vida sem culpa. É criar limites com sabedoria, é parar de viver dependente da aprovação de quem não carrega o seu propósito. Mas existe algo ainda mais importante nisso, porque quando você, aliás, entende que nem todo mundo merece acesso à sua vida, você começa a viver com mais leveza, mais paz e mais discernimento. E é exatamente isso que eu vou te falar agora. Uma das lições mais importantes da maturidade talvez seja essa. Nem todo mundo que entra na sua vida pode permanecer com o mesmo nível de acesso. Porque acesso não deve ser dado apenas com base em proximidade, deve ser dado com base em caráter, com base em lealdade, com base em honra. Muita gente sofre hoje não apenas pelo que viveu, mas pelo excesso do acesso que deu às pessoas erradas. O excesso do acesso. É exatamente isso. Abriu o coração sem discernimento, compartilhou plano sem prudência, se explicou demais para quem nunca teve compromisso real com sua essência. Mas Deus quer ensinar você a viver com mais sabedoria. Nem tudo precisa ser contado, nem tudo precisa ser exposto, nem toda pessoa precisa saber o que está acontecendo dentro de você. Existe uma força muito grande no silêncio protegido. Existe uma paz muito grande em aprender a guardar aquilo que ainda está sendo tratado por Deus.
E Jesus disse algo muito profundo em Mateus 7,6: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas diante dos porcos. Isso não é sobre arrogância, é sobre discernimento. É sobre entender que aquilo que é precioso precisa ser tratado com sabedoria. E talvez hoje Deus esteja justamente ensinando você a proteger melhor sua vida, sua mente, seu coração e seu propósito. Porque quando você aprende isso, algo muda. Você deixa de viver tão exposta, deixa de depender tanto das reações das pessoas, deixa de se ferir com tanta facilidade e começa a caminhar com mais firmeza, mais paz e mais clareza. Amém? E foi inclusive pensando nisso, nesse fortalecimento interior, que eu preparei o combo dos 2 devocionais. 30 dias para superar o medo e aumentar a coragem e 30 dias para organizar as finanças e eliminar suas dívidas. São 2 devocionais em áudio e vídeo poderosíssimos, onde mais de 800 pessoas já tiveram suas vidas transformadas com os meus devocionais aqui no canal, tá? São mensagens diárias, assim como esse desse vídeo, para fortalecer sua mente, sua fé e sua direção em áreas muito importantes da vida. Se você sente que precisa amadurecer por dentro, criar mais firmeza emocional e aprender a viver com mais sabedoria, o link está na descrição. E também no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Garanta o seu combo de devocional, você recebe o acesso deles agora exatamente e você já pode ter acesso ao primeiro dia e já começar essa transformação na sua vida, tá bom? E eu quero que você vá aqui nos comentários agora e escreva o seguinte: Senhor, me dá discernimento. Essa é a afirmação que eu quero que todo mundo escreva. Não sai do vídeo sem escrever: Senhor, me dá discernimento. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. É muito importante que você não saia sem deixar o seu joinha, porque é isso que faz com que meus vídeos apareçam para você de novo e eu fique mais motivado a continuar produzindo, a saber que você gosta do conteúdo. Porque se não tem like, fica difícil de produzir cada vez mais vídeos, né? Então eu preciso da sua força para a gente continuar esse projeto aqui no YouTube. Então deixa o seu like, me ajude a manter a meta de 700 likes nesse vídeo, tá? E compartilhe ele com 5, 10 pessoas, grupos no WhatsApp, para ajudar-nos a alcançar mais corações, mais almas a Deus, ok? É isso, gente. Eu te espero amanhã para mais um vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe.